Nós vivemos uma sociedade um pouquinho dissolvida, para usar a expressão do Bauman, sociedade líquida. A gente percebe pessoas tentando adquirir, construir sua identidade e percebemos jovens que deveriam ter uma identidade constituída a partir da sua infância, tendo que fazê-la na sua adolescência e muitas vezes buscando uma tribo, um grupo, alguma coisa que dê sentido à sua própria vida. Os celtas tinham uma imagem constituída como a identidade, como self, a partir de uma árvore que seria o carvalho. O carvalho, uma árvore frondosa, grande, era normalmente plantada no início de um clã. Quando o clã era constituído, eles plantavam um carvalho. E todas as decisões daquele grupo eram tomadas em torno desse carvalho. E todas as bênçãos, maldições, rompimentos, vínculos eram constituídos a partir daquele carvalho. O carvalho carregava a identidade daquele grupo, uma noção de pertencimento. Quando a gente fala de uma constituição de self, de identidade, de cheiro, de tom, de pertencimento, a gente automaticamente está falando de autoestima. A sociedade que a gente vive hoje, ela carece de muita autoestima. As pessoas precisam de algo externo que dê sentido à vida. As tradições perderam sentido e cria-se cada vez mais novas tradições. A gente fala muito de pessoas e grupos que ficam se revalidando por meio de um certo modismo. Uma moda que começa hoje, amanhã ela termina e ela recomeça. E é interessante que essa volubilidade, essa mudança, esse estado líquido, na verdade, é uma busca de alguma coisa que ancore, que dê estrutura, que ampare. A geração atual não está dando conta de encontrar apoio na geração anterior, porque a geração atual invalidou a anterior. Ser velho, ser tradicional, ser conservador, ser constante, passou a ser alguém em desuso, sem utilidade, um verdadeiro defunto. O símbolo do carvalho, a árvore do carvalho, não representa nada menos do que uma identidade forte, uma árvore forte. Raízes fortes, troncos fortes, galhos fortes. O carvalho sempre foi símbolo de força. Então, quando a gente vê e busca essa identidade, essa força, o carvalho seria a melhor metáfora para nós nos remetermos. Os celtas já percebiam isso, e por isso toda a sua identidade era constituída debaixo dessas árvores. Bom, se você quer entender por que uma árvore diz tanto a respeito do humano e por que esses símbolos carregam tanto da nossa noção de existência, de vida, de sentido, assista a aula do dia 27. No dia 27 a gente vai discutir um pouquinho por que é tão relevante. Quer dizer, qual é a pegada, qual é o macete, qual é o porquê de desenhando uma árvore, nos identificarmos com ela. Por que as raízes têm o significado que têm, o tronco, os galhos, o tipo de árvore, onde é que eles se inserem na cultura humana? Por que o humano se vincula tanto ao desenho da árvore? É gratuito isso? Foi simplesmente uma associação que nós acabamos fazendo para tentar entender melhor as pessoas? Ou isso traz uma correspondência? Isso tem um sentido na nossa história? Vale a pena, dia 27 a aula será sobre esse tema. Vamos discorrer um pouquinho disso, falar um pouquinho dessa herança cultural que nós temos, por que as árvores trazem essa expressão. No dia 28 já vai ser um grupo fechado, apenas aqueles que fizeram inscrição vão participar. E no dia 28 nós vamos discutir algumas metáforas já constituídas. Vamos discutir o filme 7 minutos depois da meia-noite, os mecanismos mitológicos contidos ali, os fatores psíquicos contidos nesse filme. Depois discutiremos a Constituição a partir de Dante Alighieri sobre a árvore e como que a árvore expressa na Divina Comédia muito da nossa humanidade. A gente vai ver um pouquinho também algumas discussões sobre Crônicas de Nárnia e sobre outros contos modernos, onde
trazem o desenho da árvore, a forma da árvore expressar. A gente vai ver um pouquinho de como que a François Dolto, Lacan, Freud, como é que eles traziam uma discussão sobre isso. Ele vai trazer essa questão teórica mais dissolvida para a gente compreender. Já no dia 29, a gente vai entrar no teste do Koch. Como é que ele percebeu essa projeção, como é que ele fez esse link, como é que ele começou a estruturar todo o teste dele. Você não vai aprender a identificar nada por um teste. O objetivo do nosso curso não é esse, mas ao mesmo tempo você vai aprender muita coisa que vai te ajudar a identificar por meio do desenho da árvore a vivência, o sofrimento, a angústia das pessoas. E por fim, no dia 30, a gente vai trabalhar o teste Wittgenstein, não como um teste, né, mas como um indicador de trauma. Vale a pena vocês participarem desse curso. Aguardo vocês. Faça essa inscrição, clique no link que está aqui abaixo. Se não quiserem ainda fazer a inscrição no próprio curso, se inscrevam no grupo do WhatsApp para fomentar essa discussão e compreender esse tema. A árvore e o trauma, do mito à terapia. Um abraço, aguardo vocês.